A carta de 1 Pedro, eu já falei para vocês que estava numa iminência de uma grande perseguição. Provavelmente eles já estavam sendo perseguidos, porque Pedro fala várias vezes aqui sobre o fogo que se levanta, que surge no meio de vós, e ele fala que sofrimento iguais aos vossos, os vossos irmãos, estão também passando em todo o mundo, espalhada pelo mundo. Então é evidente que já havia uma perseguição a nível mundial com relação aos cristãos. Pouco tempo depois, Pedro iria escrever já a segunda carta em seguida, e logo depois ele iria morrer por causa da fé. E não só Pedro, mas Paulo e outros apóstolos morreram debaixo desta grande perseguição que veio sobre a igreja em todo o mundo no ano de 64, debaixo do imperador Nero. Mas na verdade o que Pedro está dizendo para eles que a maior batalha deles não era com relação ao império. Inclusive ele fala que nós deveríamos honrar o rei. Mas a maior luta, na verdade, o maior inimigo deles não era o governo, não eram as autoridades. O maior inimigo deles era o diabo. Deus o criou como um querubim ungido, cheio da unção. Ele era um ser maravilhoso, de bonito, de tal maneira que o orgulho subiu no seu coração e ele quis ser igual a Deus. Ele falou no seu coração: eu subirei acima das estrelas dos céus e ali eu vou estabelecer o meu trono, na altura do trono de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Esta foi a ambição de Lúcifer. Aquele que leva luz significa Lúcifer. Aquele que tem luz, aquele que é a luz, aquele que carrega a luz, aquele que leva a luz. E Ezequiel fala: tu eras querubim ungido, tu eras querubim ungido. E aqui no texto fala sobre diabo, o enganador, o acusador dos irmãos, a antiga serpente, o dragão, o assassino. Jesus falou lá em João capítulo 8, olha, vocês têm por pai ao diabo, porque ele foi homicida, ele é assassino desde o começo, ele é o pai da mentira. É o pai da mentira. Em Gênesis capítulo 3, quando começa a falar, então a serpente, a mais astuta entre os animais da terra, astúcia. Quando Deus perguntou para Eva: por que você fez isto? E Adão tinha falado: eu comi porque ela me deu do fruto. E Eva falou assim: a serpente me enganou. Ele é o enganador dos irmãos, o enganador das pessoas. O apóstolo Paulo o chama de príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que ele domina. Ele falou para Jesus lá em Lucas, na tentação: olha os reinos deste mundo, porque tudo isto eu te darei, porque a mim me foi entregue. Ele ainda é o príncipe das potestades do ar. Ele é o rei deste século, o príncipe deste século. Por isso que se ele não estivesse agindo, a Bíblia não nos daria instrução para resistir ao diabo. O diabo quer levar-nos a pecar, a sair debaixo da proteção de Deus. Tiago capítulo 4 diz assim: olha, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas antes de nós resistirmos ao diabo, nós precisamos nos sujeitar a Deus. O diabo não quer que você sujeite a Deus. O diabo quer que você desobedeça a Deus. O diabo quer tirar você da proteção de Deus. O diabo quer tirar você da proteção das promessas de Deus. Por isso ele vai mentir, por isso ele vai acusar, por isso ele vai falar que não tem cura, por isso ele vai falar que não tem jeito, por isso ele vai falar que você cometeu pecado imperdoável, por isso ele vai falar que nunca mais você vai ser feliz na vida, que nunca mais você vai construir nada na vida. Ele vai falar estas palavras para que você fique desanimado e que você se afunde no pecado, porque quando você está debaixo do pecado, você não vai estar debaixo da proteção de Deus.
mesmo. E o que o diabo quer é fazer você pecar. O que o diabo quer é que você viva no erro, é dominar a sua vida, é colocar cadeias em você e prender você em alguma coisa, prender você em alguma área. O diabo quer prender você em alguma área, ele quer escravizar você, meu querido. Você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho lá em cima dela. Não fique meditando em coisas ruins. Quando vier pensamentos ruins, use a palavra de Deus para expulsar aqueles pensamentos. Enche a tua mente com os pensamentos de Deus, ao invés de encher a tua mente com os pensamentos que o diabo quer colocar sobre a sua vida. Vigie o que você pensa, vigie o que você vê, vigie o que você assiste, vigie o que você olha no computador, vigie a internet, vigie como você conversa com as pessoas do sexo oposto, vigie a tua maneira de falar, a tua maneira de agir com relação às outras pessoas, vigia, o que ele está dizendo, sede vigilantes, olha com quem você anda, olha onde você olha, olha o que você vê, cuidado quando você está sozinho, quando você está vulnerável, quando você está com um sentimento de revolta, às vezes um sentimento contrário a Deus, então você tem que tomar cuidado, vigia, meu irmão. É o que ele está dizendo aqui, olha, o diabo, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não brinque com o diabo, porque ele não vai brincar com você. Não vai brincar com você. Davi estava sozinho, ao invés de estar na guerra, estava lá sozinho. Ele olhou lá, estava no lugar errado, na hora errada. E ele olhou, ele poderia olhar lá da janela do seu quarto, ele viu o fato dele ter visto lá a mulher. A princípio não tinha nada demais, porque ele não estava planejando nada. Ele saiu na sacada do seu palácio e olhou lá embaixo, cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidadela de Davi, que até hoje está lá em Jerusalém, o lugar chamado Cidadela de Davi, no alto de uma montanha, do Monte Sião. E ele lá, o palácio lá, ele olhou, lá embaixo ele viu uma mulher lá tomando banho, talvez numa piscina, coisa assim. Ele poderia ter voltado para dentro e fechado a porta, mas ele continuou olhando. Isso trouxe uma tragédia para a sua vida. Trouxe problemas para a sua vida. Sansão era um homem de Deus, nasceu com promessas de Deus, perdeu, morreu antes da hora. Uzias era um homem que amava a Deus, um rei de Israel, fez o que era reto diante do Senhor. O Senhor o abençoou, ele ganhou todas as batalhas contra os seus inimigos. Mas um dia ele foi lá entrar no santuário, os sacerdotes falaram para ele, olha, aqui não é o teu lugar, aqui é para os sacerdotes entrar, você é rei, você não é sacerdote. E ele não foi humilde, porque ele cresceu demais, ele se tornou famoso demais, o orgulho entrou no seu coração, e a Bíblia diz que ele não deu caso para o que os sacerdotes falavam. Ele entrou lá no santuário e Deus o feriu e ele ficou leproso naquele dia lá e morreu leproso. Às vezes a gente não vigia a nossa vida, a gente não está atento às coisas. E ele diz aqui, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, o tempo inteiro, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Agora, um parênteses aqui. Tem os dois lados da história. Tem gente que não vê o diabo em nada. Tem gente que vê as catástrofes que acontecem e nem imagina que o diabo está instigando as pessoas. Isso não tira a responsabilidade de uma pessoa de fazer o erro. Não adianta a pessoa ir lá diante de um tribunal e falar, olha, eu matei aquela pessoa porque o diabo me tentou. Ah, então tá bom, tá livre, culpa do diabo. Não, você é responsável. Tem gente que não acredita no diabo. Acho que ele é folclore. Tem outras pessoas que veem o diabo em tudo. Vê o diabo sentado na cadeira da igreja do lado dele. Vê o diabo sentado na cama dele. Vê o diabo no seu escritório. Eu falei aqui para os irmãos aqui, antes do culto, estava falando para eles que vai
vai ser liberado para todo mundo sair da quarentena. Mas só vai poder sair quem não engordou. Aí você engorda, com muito esforço consegue passar pela porta para sair. Você engorda e fala, nossa, o diabo está atacando a minha vida, engordei 10 quilos. Querido, eu quero dizer para você que não foi o diabo que comeu aquele pudim. Você que comeu aquele pudim. Ah, pastor, olha, o diabo atacou a minha vida, eu estou endividado até o pescoço. Eu pergunto para você, quem que passou aquele cartão de crédito no shopping? Foi o diabo ou foi você? Quem que comprou aqueles 10 pares de sapatos? Foi o diabo ou foi você? Então a gente às vezes lança a culpa no diabo de coisa que o diabo... Bom, eu nem uso esse sapato aí. Nem é do meu gosto. Não é culpa dele. Às vezes a gente culpa ele por coisas para tirar a nossa responsabilidade. Para achar que tudo é culpa dele. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo na minha vida, é o diabo que me deixa nervoso e me faz falar assim, é o diabo, a quarentena, é que nem o pessoal da quarentena aí, que bate na esposa. O problema não é a quarentena, você casou com ela e não consegue viver com ela um mês dentro de uma casa, casamento que é esse, meu querido? Não consegue viver 2 meses com a esposa, que você falava para ela toda semana, quando vocês namoravam, eu quero viver a vida inteira com você. E agora que tem a chance de ficar 3 meses com a esposa, agride, xinga, maltrata. O problema não é a quarentena, o problema é você. O problema não é o diabo, o problema é você que tem que controlar o teu temperamento. Então não jogue toda a culpa no diabo. Mas o diabo ele está agindo sim, por trás de muitas situações. Agora ele diz aqui, olha, há 3 coisas para nós fazermos: sede sóbrios e vigilantes. Versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé. A Bíblia diz que nós podemos resistir ao diabo. Como nós resistimos ao diabo? A primeira maneira de nós resistirmos ao diabo é através da nossa boca, através das palavras. Há poder nas suas palavras. Jesus resistiu ao diabo falando a palavra de Deus. O diabo falou para ele, olha, Jesus estava com fome, 40 dias de jejum no deserto. Jesus bebeu água, não diz que ele teve sede, então ele bebeu água. Jesus tendo fome, 40 dias sem comer nada, pele e osso, emagreceu ali 15, 20 quilos, fraco. Jesus estava com fome. A fraqueza de Jesus naquele momento era fome. O diabo vai querer atacar onde você está fraco. Você precisa discernir qual é a fraqueza da sua vida para se precaver, para cercar a sua vida, para que quando o diabo vir, não enganar você, meu amado. Você sabe a tua área fraca e não faz nada. É por isso que o diabo derrota você toda hora, porque você não faz nada a respeito. Você sabe que ele vai atacar por ali. Sabe que ele vai atacar por lá. Eu nunca bebi na minha vida assim, ser um beberrão. Fiquei bêbado talvez umas 2 vezes. Imagina o pastor bêbado. Quando não era crente. Eu posso entrar no bar da esquina e todo mundo estar bebendo uma pinguinha lá, e eu não tenho nenhuma tentação de tomar uma, dar uma bicada. Eu posso ver uma pessoa fumando maconha e eu não tenho nenhuma atração para querer fumar maconha. Ele pode me oferecer, fala para mim, meu, isso aqui é o mais barato. Não é uma tentação. Mas você pode ter áreas da tua vida, mas para o outro pode ser uma tentação. Ele era viciado, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra. Não adianta ele falar agora, pastor, agora eu só vou beber socialmente. Ser alcoólatra, a melhor coisa que você pode fazer na tua vida é manter uma garrafa a 10 quilômetros de você. Você está me ouvindo?
Você era drogado, não adianta você falar, não, olha pastor, não tem nenhum problema, eu posso até dar uma puxada aqui que não tem problema nenhum. Querido, a melhor coisa a você fazer é ficar 10 quilômetros de distância da droga. É isto. O diabo começou tentando Jesus, falando para ele, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Porque Jesus estava com fome. Ele poderia fazer aquilo. Ele não transformou a água em vinho, ele poderia transformar pedras em pães, mas ele estaria fazendo o que o diabo quer. Eu não vou fazer o que o diabo quer. Não sou guiado pelo diabo. Jesus respondeu usando a palavra. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje eu vi alguém aí colocou Jesus falando, não só de pão viverá o homem. E alguém pôs Pedro falando, é verdade, Senhor, precisa de uma manteiguinha também. E Jesus deu risada e falou, boa Pedro. Não só de pão viverá o homem. Jesus citou a palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus até o pico lá, o pináculo do templo em Jerusalém, que fica no ponto lá do cruzamento entre as muralhas. Eu já vi aquele lugar. Ele falou lá, olha, pula daqui, que a Bíblia está escrito que o Senhor dará ordens aos teus anjos para segurarem. E Jesus falou para ele, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou ao monte muito alto, mostrou os reinos desta terra, e falou, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares, e Jesus falou, retira-te daqui Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus usou a palavra de Deus, a Bíblia, meu amado. Nós resistimos ao diabo usando a Bíblia, usando as Escrituras, falando a palavra de Deus. Como é que você vai falar? A Bíblia não diz que a arma, lá em Efésios capítulo 6, nós temos lá duas armas de ataque, as outras armas são de defesa, mas as duas de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eles orando em todo tempo, a oração e a palavra falada. A palavra é uma espada, a espada do Espírito Santo. São armas de ataque que nós temos. Nós temos que atacar. Resistir firme na fé é falar o que Deus fala. Quando vem pensamentos errados na tua cabeça, você falar o que a palavra de Deus fala. Não falar, não dar munição para o diabo. Ah, meu dia está péssimo. Nossa, eu estou hoje, está trágico, uma tragédia na minha vida. Está tão ruim as coisas. Pastor, você não imagina como a minha vida está ruim, pastor. É luta debaixo de luta. É guerra, apanhando o tempo inteiro. Você está dando a arma para o diabo bater em você realmente. Mas se você falar, olha capeta aqui na minha casa, não tem conversa não, eu sou do Senhor, Jesus está comigo, o Senhor, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? O Senhor é aquele que me sara, é Jeová Rafa, o Senhor é Jeová Jireh, aquele que provê para as minhas necessidades. Eu não vou passar fome não. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio na Bíblia. Então fale a Bíblia, meu amado. É a maneira de nós resistirmos ao diabo. E não diz que o pastor, não adianta você chamar o pastor na hora. É você, meu amado. O diabo não quer que você se levante da cama. Falou, você não vai levantar dessa cama? Pois eu vou levantar dessa cama. Ah, qual é? Você não vai levantar, mas é óbvio que eu vou levantar dessa cama. Você não vai sair daqui mais. Você vai morrer aqui, mas vou morrer uma ova. Não vou morrer coisa nenhuma, vou viver. Deus está comigo. Vou levantar, vou trabalhar, vou louvar a Deus. Já vou começar meu dia perturbando você, já vou começar meu dia orando. Vou perturbar o diabo. Em vez de o diabo me perturbar, perturbe ele. O diabo não quer saber de música cristã. O diabo quer que você ouça aquelas músicas que te deixam para baixo mesmo. O diabo quer que você ouça aquelas músicas que derrote você, que te lembre de coisas ruins na tua vida. Agora você põe uma música lá logo cedo de adoração, você chora, adora a Deus. Que música maravilhosa que nós cantamos aqui, vitorioso és. Você acredita, você é vitorioso, meu amado. Não por tua causa, mas porque Jesus pagou o preço por você. Jesus fez você vitorioso. Jesus fez você vitorioso, meu querido.
Mas a gente acredita nas mentiras do diabo. A gente sabe que ele é o pai da mentira. E a gente acredita nas mentiras dele. Nunca mais você vai ser nada na vida. Quando eu era novo convertido, o diabo falava na cabeça: você pecou contra o Espírito Santo. Tem mais jeito. Nunca mais. Ó, você errou, você pecou, agora você perdeu tudo na tua vida. O diabo só fala mentiras na tua cabeça. Por isso que ele falou: seja sóbrio, analise, veja se é bom, se não é bom, veja se é de Deus ou se não é de Deus. Você não é um bêbado, você tem discernimento das coisas, um bêbado não tem. Seja sóbrio, analise as coisas. Vigia, resista ao diabo. Tiago fala isso: olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir, vai bater em outra freguesia, meu querido. Aqui não, na minha vida não. Eu já falei para você, mês que vem eu faço 60 anos, estou animado, mais do que quando eu tinha 20. Mais 30 aninhos, se o Senhor não quiser me levar, eu vou pregar a palavra, viver para Deus e servir ao Senhor. Ponto. O diabo não vai falar: você está acabado, rapaz, olha só, você está acabado, não tem mais, você já fez o que tinha que fazer, se é isso e aquilo, não tem mais nada para fazer. Não, meu querido, não, você não pode aceitar as palavras negativas que vêm à tua mente. Deus é um Deus de palavras, de promessas. Deus, ele fala, você já viu Deus falar: olha, fique com medo? Não, sempre que um anjo aparecia, ou o Senhor falava: não temas. O Senhor nunca falou: tenha medo mesmo. Deus falou para Josué: olha, seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Fale a palavra de Deus, meu amado. Fale a palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Como ele foi com Moisés, com Josué, ele vai ser com Edson também. O Josué e o Moisés não eram filhos prediletos de Deus. Moisés e Josué não eram melhores do que o Edson, ou do que você. Eram gente comum, que erravam também. Elias fugiu, se escondeu na caverna, ficou lá, mimimi lá na caverna. Só tem eu agora. Deus falou: sai daí. Senhor, o que você está fazendo aí, Elias? Sabe o que é, Senhor? Que a mulher lá mandou matar todos os profetas. Não tem ninguém, Senhor. Acabou com todo mundo, só sobrou eu. Deus falou que sobrou você nada, rapaz, sai daí. Não chamei você para ficar na caverna. Você tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Você vai lá e unge Azael, rei da Síria. Você vai lá, unge Jeú, rei de Israel. Você vai lá, unge profeta Eliseu no teu lugar. E Eliseu ainda vai ficar com você por mais 5 anos ainda. Vai aprender a ser um profeta do Senhor. Você não vai morrer agora não, meu querido. É melhor você sair dessa caverna, porque Deus não chamou você para viver em cavernas, meu amado. Então a gente precisa tomar atitude em nossa vida. Atitude em nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: o maligno não vos toca. Ele só toca se você deixar. Se você não deixar, ele não vai tocar você. Aqui não, capeta. Sou de Deus. Decora os versículos da Bíblia. Fale a palavra o tempo inteiro. Quando abrir a boca, ao invés de falar reclamações, fale a Bíblia. Ele diz assim: olha, saiba que você nunca é o único. Igual você, ele diz aqui: resistir-lhes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos que vocês estão passando, tem outros irmãos passando na terra toda. Que a gente, quando está passando alguma luta, a gente sabe: só eu. Não, querido, tem outros que passaram coisas piores do que você passou e venceram. Se eles venceram, você pode vencer também. Claro, com o Senhor nós somos. A Bíblia já diz, antes de nós entrarmos na guerra, a Bíblia já diz: vocês são não só vencedores, vocês são mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Depois 4 coisas aqui: não confunda confiança com arrogância. Confiança e arrogância são 2 coisas diferentes. Jesus falou para Pedro: Pedro, olha, vai ferir o pastor, vocês todos vão se dispersar. E Pedro falou: Senhor, eu jamais, comigo não. Se for preciso morrer, eu estou aqui. Eu morro com o Senhor. Arrogância é uma coisa. Quando a coisa apertou, ele foi o primeiro a negar a Cristo. Não ache que você pode em Deus. O diabo é mais forte do que você sem Deus. Sem Deus, o diabo é mais forte do que você.
Não pense que ele perdeu todo o seu poder, não. Ele perdeu muito do seu poder que ele tinha. Deus limitou, mas ele é mais forte do que o homem, sendo que ele domina o homem. Ele domina o homem. Ele não é mais forte do que você, que dentro de mim mora, Deus mora dentro de mim. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, mora dentro de mim. Então ele não pode comigo, porque eu sou crente, diferente. Mas, confiança é diferente de arrogância. Ah, não. Eu contei para vocês uma vez, né? O cara tinha que atravessar uma estradinha de terra. Você já viu na internet aí, você já viu um ônibus apinhado de gente na Índia, sei lá onde, carregado, tem gente pelas janelas, e ele passa numa estradinha assim, cheia de curva, a roda dele passa até do lado de fora, aquela estradinha ele vai. Vocês já viram umas doideiras assim? O cara falou, vou contratar o carroceiro que me passe lá. Aí um chegou e falou, olha, eu passo com uma roda para fora do abismo e uma para dentro. Outro falou, não, eu passo com as duas rodas, mas passo uma roda beirando, soltando poeira para baixo do abismo. Outro falou, eu passo 2 metros do abismo. Ele falou, é com você que eu vou. É claro. Eu vou passar, eu quero passar o mais longe possível. Não tente o diabo para tentar você. Não tente o diabo para tentar você. Coragem é uma coisa, arrogância é outra. Ah não, pastor, olha, eu fui alcoólatra, mas hoje em dia posso tomar socialmente, posso parar no boteco com meus amigos. E às vezes você vai cair na cilada do diabo, ele vai enredar você. Sabe por quê? Porque o diabo, se tem uma coisa que o diabo é, certa vez perguntaram para o Kent Hagin, poxa vida, o diabo só tem coisas ruins? Fale alguma característica boa dele. Ele falou assim, pensou, falou, ele é perseverante. Ele é perseverante. Ele é paciente. Ele não tem pressa. Ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou acabar com a vida do fulano em 20 anos. Ele não fala assim, vou acabar amanhã. Fala, 20 anos eu vou mandar esse cara aqui para o ralo. Vou acabar com a vida dele. 20 anos. Ele vai devagarinho. Sem perceber. Passo a passo. A pessoa nem vai percebendo o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia diz vigiar. Nós precisamos vigiar. Lembre-se, as lutas e tentações são temporárias, mas as recompensas são eternas. Nada é para sempre. De lutas aqui nesta vida. Edifique-se com a palavra diariamente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Semana eu estava falando com o Gui. Estava falando, bom, filho, antes eu estava pregando uma vez por semana, porque o Gui pregava às terças, eu pregava aos domingos, pregava o mesmo sermão. Falei, eu estou pregando agora 3 sermões por semana, estou pregando 3 livros da Bíblia, e eu estudo mais. E ele falou para mim, que bom, né? É ótimo a gente estudar mais, estudo todo dia, mas é ótimo, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu estudar as Escrituras, mais perto de Deus eu fico, é claro, é ótimo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você estuda a Bíblia, leia a Bíblia, medita na Bíblia, coma a Bíblia, mastigue a Bíblia. Ela é alimento para nós, ela é sustento para nós. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 que ela é, ouça essas minhas palavras, ela é saúde para o teu corpo. Ela é remédio, a palavra hebraica lá usada é a palavra para remédio, medicina. Ela é remédio para a tua alma, para o teu corpo. A palavra de Deus. Edifica a sua fé pela palavra. Uma coisa que eu posso falar para você também, que você que é cheio do Espírito Santo, ore em línguas estranhas. Porque você não sabe pelo que você está orando, mas o Espírito Santo sabe o que está falando. E quando você está orando em línguas, o Espírito Santo às vezes está intercedendo por alguma coisa na tua vida, uma cilada que o diabo está armando para você, e o Espírito Santo sabe, você não sabe, o Espírito Santo está intercedendo por você antes de você saber, e você vai ser livre de situações sem saber, mas você mesmo orou através do Espírito Santo, falando palavras que você não entendia, mas que ele sabia que eram importantes. Às vezes a nossa oração em línguas livra um irmão, às vezes um irmão está passando num momento que uma luta terrível na vida dele, e de repente o Espírito Santo, o Senhor te acorda de madrugada, eu vou lá orar no quarto lá que era do Wesley, eu começo a orar e orar em línguas estranhas, eu não sei o que eu estou falando, mas eu posso estar orando por um irmão da igreja, e que eu nunca falo com ele, mas o Espírito Santo está intercedendo pela vida dele através da minha vida. Resistir ao diabo, ele vai fugir de você.
Amém?